Boa noite, professor. Eu vou gravar esse vídeo sobre um pouco do que eu tenho entendido sobre a leitura, do livro Teoria Geral do Emprego, do Juro e do Dinheiro, do autor John Maynard Keynes. Eu confesso que na prova eu acho que não me saí muito bem, porque envolve, compreender e associar as coisas, e talvez eu esteja ainda compreendendo elas pouco ou então separadamente, mas em resumo, as anotações que eu fiz vai servir de base aqui para eu fazer esse vídeo. Então, começando que em 36 o John Maynard Keynes publicou sua obra, que foi considerada inovadora, Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, que é citada quase sempre como teoria geral. O livro foi importante porque levou as pessoas a considerar o funcionamento da economia de uma perspectiva diferente, diversa. Fez então de Keynes um dos economistas mais famosos do mundo. Desde que o economista escocês Adam Smith publicou A Riqueza das Nações em 1776, o que Keynes chamaria de economia clássica, a economia era considerada um conjunto perfeitamente em equilíbrio de mercados e de tomadores de decisões. E o consenso era de que a economia chegaria espontaneamente e naturalmente ao equilíbrio, e quem quisesse trabalhar encontraria emprego. Keynes, então, inverteu essa ideia e afirmou que a macroeconomia se comportava bem diferente da microeconomia. O próprio Keynes, que era formado na escola clássica, declarou que lutou para se libertar do seu raciocínio habitual. Seu sucesso, porém, levou a um enfoque econômico radical e apresentou um conjunto inteiramente diferente de causas do desemprego e soluções também diferentes. Por um século antes da publicação da teoria geral, a pobreza e não o desemprego era problema persistente. E até os anos de 1880, países como Grã-Bretanha e Estados Unidos, que passaram por rápido crescimento em resultado da Revolução Industrial, gozaram de avanços generalizados nos padrões de vida, mas os bolsões de miséria absoluta permaneceram. Aí, voltando então, tentando explicar isso, que na economia clássica afirma que o desemprego é sempre uma escolha. Há empregos se as pessoas estão dispostas a trabalhar por salários baixos. Mas os salários mudam lentamente, portanto, durante as recessões, quando os preços caem, o valor dos salários aumenta e as empresas procuram menos mão de obra. Quando a procura na economia despenca, os trabalhadores ficam presos ao desemprego e as empresas ficam presas à subprodução. O desemprego não é uma escolha. E aí o conceito de pobre ocioso, que os economistas há muito tempo viam como questão de política social, mas no século XIX o desemprego dos trabalhadores passou a causar preocupação crescente. De início achou-se o problema fosse causado por doença ou alguma falha do caráter trabalhador, como indolência, vício, falta de iniciativa ou ética laboral. Isso significa que se considera o desemprego um problema dos indivíduos, que por alguma razão eram incapazes de trabalhar, e não um problema da sociedade em geral.
sem dúvida não era tido como questão de que a política pública devesse se ocupar. Em 1909, a ativista social britânica Beatrice Webb apresentou o Minority Report of the Royal Commission on the Laws. Foi o primeiro documento que traçou o conceito de política de um estado de bem-estar social, afirmando que o dever de organizar o mercado nacional do trabalho a fim de evitar ou reduzir o desemprego deve caber a um ministro, ao Estado. Usou-se pela primeira vez o termo desemprego involuntário. Com isso surgiu a ideia de que o desemprego é causado não por deficiências dos indivíduos, mas por condições econômicas do meio que estão fora de controle do meio e estão fora do controle deles. Esse conceito de desemprego voluntário era entendido conforme a definição do economista britânico Arthur Pigou, situação em que os trabalhadores de um setor desejavam trabalhar pelo salário corrente mais do que era exigido, mas hoje essa deficiência seria considerada uma boa descrição da natureza involuntária do desemprego, na medida em que assinala que não se deu aos trabalhadores a opção de trabalhar ou não. Na época, a visão clássica de desemprego ainda predominava. Segundo ela, o desemprego era principalmente voluntário. Existia porque os trabalhadores preferiam não trabalhar pelo salário vigente ou participar de alguma atividade fora do mercado, como cuidar de crianças. Quem defendia esse ponto de vista insistia que o desemprego involuntário deveria ser enfrentado com mecanismos automáticos e autocorretivos do livre mercado. De acordo com a visão clássica, o desemprego involuntário não persistiria muito tempo. O jogo dos mercados sempre voltaria rapidamente ao pleno emprego da economia. Existiam evidências de que Keynes, de início, se simpatizava com essa opinião. Porém, após a Grande Depressão, Keynes o mundo tomou o mundo da Grande Depressão como ponto de partida. O funcionamento normal do mercado parecia incapaz de criar a pressão necessária para corrigir o problema do desemprego alto, persistente e involuntário na economia. Em geral, o número de pessoas ativas é determinado pelo nível de salários reais, o nível de salários em relação ao preço dos bens e serviços oferecidos. Em termos de recessão, os preços dos bens tendem a cair mais rápido que o nível de salários, porque a procura do bem se reduz e os preços caem, ao passo que os trabalhadores resistem ao corte dos salários. Isso faz o salário real aumentar. Com tal nível mais alto de salários reais, cresce o número de pessoas dispostas a trabalhar e diminui o número de trabalhadores procurado pelas empresas, pois estão mais caros. O resultado é o desemprego. Então, na depressão, as vendas caem porque não há pessoas suficientes trabalhando para comprar produtos. A queda nas vendas implica a dispensa de pessoal. Na recuperação, o Estado financia projetos que criam novos empregos e mais pessoas com trabalho geram demanda e receita para o governo. Segundo Keynes, uma depressão pode causar um círculo vicioso em que o desemprego reduz a demanda de tal modo que não se criam empregos. A intervenção do governo cria um círculo virtuoso ao estimular a demanda. E nessa questão vem
a questão do papel do governo, Keynes concluiu que a solução da questão do desemprego involuntário fugiu ao controle de trabalhadores e empresas. A solução, disse, era os governos gastarem mais na economia, de modo que a procura global de produtos crescesse. Isso estimularia as empresas a admitir mais trabalhadores. E à medida que os preços subissem, os salários reais cairiam, fazendo a economia retornar ao pleno emprego. Para Keynes não importava como o Estado gastaria mais. Salários gerais. A teoria geral não é fácil de entender. Uma explicação de alto desemprego ser involuntário baseia-se na ideia de que a procura de mão de obra pelas empresas é determinada pelo salário real que elas devem pagar. Trabalhadores e empresas só podem negociar o montante salarial quando aquele serviço ou aquele setor não tem controle algum sobre o nível de preço da economia mais ampla. De fato, os salários menores podem reduzir o custo de produção e, por conseguinte, também os preços dos bens, implicando que o salário real não cairá ao nível necessário para acabar com o desemprego. Desse modo, o desemprego é involuntário porque os trabalhadores não são impotentes para fazer algo a respeito. Existe um ponto de vista disseminado de que os sindicatos podem resistir ao ajuste dos salários ao nível exigido pelo pleno emprego por meio de ações coletivas. Assim, os desempregados são impedidos a obter emprego. Keynes inseriu esse tipo de desemprego na categoria voluntária, alegando que os trabalhadores em geral concordam aberta ou tacitamente em não trabalhar por menos do que os salários correntes. O raciocínio de Keynes era diferente do da economia posterior, que acabou dominada pela modelagem matemática. E, para finalizar, só mais uma consideração a respeito do consumo das famílias. Famílias destinam uma proporção variável de sua renda atual ao consumo. Isso porque os indivíduos são racionais, olham para o futuro e não gostam de choques. Consomem conforme suas expectativas de renda. Poupam quando jovem e usam economia quando velho. O consumo cai ao longo da vida e, bem, tô passando ali já do tempo, não vou me aprofundar na questão do consumo. Então, eu acho que esse era a ideia central das leituras até o momento. Faltando entrar em alguns outros detalhes, mas foquei nessa ideia principal. Valeu, obrigado.